Oportunidade de poder estar aqui nesta noite, juntamente com vocês. Eu já fui apresentada, eu creio que aqui todos me conhecem, né? Eu sou Leila, sou mãe de Dawane, sou mãe de Deine, que estuda nesta unidade, como já foi dito, e sou mãe de Dani Maiara. O meu esposo também se encontra aqui, né? Sou assistente social por formação, mas trabalho na coordenação do CRAS dessa cidade. Estou aqui representando, né, a Igreja Evangélica. Eu quero parabenizar a Custódia pela fala dela, pela participação dela. Foi muito reflexivo para nós e eu quero estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho, né, dessa temática tão importante que é a família. Quero aqui agradecer toda a gestão, toda a equipe escolar, na pessoa do diretor Nelson, né? Agradecer a Lita, que foi através dela, ela que entrou em contato comigo para mim poder estar vindo aqui, e parabenizar a escola, né? por essa iniciativa. É algo muito importante, é um tema fundamental para ser discutido, para ser refletido, para ser trabalhado. Um tema de fundamental importância. E antes de mais nada, eu quero já desejar a todos os pais aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Para mim andar breve, né, eu creio que ainda tem uma programação aí a ser seguida, eu quero falar um pouquinho dessa temática, a família. A primeira coisa que nós precisamos, né, entender é que a família, ela é um projeto de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos entender. A família, ela é um projeto de Deus. Como muitos aqui já devem saber, ou já devem ter ouvido falar acerca disso de alguma forma, que a família, ela é um projeto divino. E como projeto de Deus, né, nós sabemos que a família é a base de uma sociedade. Ela é a base de uma sociedade equilibrada, ela é a base de uma sociedade alicerçada, porque o alicerce de todo ser humano, ele se inicia na família, né? E disso nós sabemos. E é dentro da família que se constrói cidadãos de bens. É dentro da família que se constrói cidadãos saudáveis. Dentro desta família é que se constrói cidadãos que prezam por valores, como já foi dito aqui nesta noite, e por princípios. Princípios saudáveis, princípios cristãos, princípios bíblicos. A Bíblia Sagrada, que é a Escritura Sagrada, sendo a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é universal. Ou seja, ela é disponível a todos nós, independente de uma placa, de uma religião, de um credo, de um segmento. A Bíblia, ela é universal. Por exemplo, aqui hoje foi citado textos da Bíblia Sagrada, da religião católica romana. Eu estou aqui hoje como representante da Igreja Evangélica Adoração e Missão, a qual eu e meu esposo lideramos aqui na cidade de Botuporã. E eu estou aqui para dizer para todos vocês que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e ela é universal, ela não tem um dono específico, ela é universal. E como palavra de Deus, ela é e ela deve ser observada. Ela deve ser respeitada. Ela deve ser examinada. Só que, acima de tudo, a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Por quê? Porque é a palavra daquele que criou todas as coisas. Se é a palavra daquele que criou todas as coisas, ela merece essa reverência. Ela merece esse zelo. Então a palavra de Deus diz, no Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ela ainda vai dizer, no mesmo salmo, o salmista vai falar,
Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil os guardas vigiarem. Será inútil levantar cedo, dormir tarde e trabalhar arduamente por alimento. O que o salmista está querendo dizer com isso? O que ele está trazendo de mensagem, de ensinamento para nós que estamos aqui presentes nesta noite? É que de nada adianta a gente fazer tudo certinho, é que de nada adianta a gente fazer o nosso papel como a sociedade apresenta, como achamos que é o certo, se o Senhor não estiver no controle das nossas vidas, se o Senhor não estiver na direção das nossas vidas, se a palavra de Deus for negligenciada, se a palavra de Deus for esquecida, se a palavra de Deus não for praticada. É isso que o salmista está querendo dizer. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, vocês podem fazer a parte de vocês, mas não vai adiantar muita coisa. Sabe o que o salmista ainda vai continuar no versículo seguinte? Ele vai falar que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quem é Ele? O próprio Deus. Os filhos são herança do Senhor e é uma recompensa que o próprio Deus dá. Meus queridos, nós sabemos que nós estamos vivendo dentro de um contexto muito complicado. Contexto esse que está tão difícil, está tão complicado, a qual a reflexão através do vídeo nos leva a ver a complexidade que está a nossa geração. Estão querendo desmoralizar a família tradicional a todo custo. Estão tentando fazer de tudo para desconstruir esse modelo de família. Em uma sociedade onde a cada dia que se passa, tudo se torna mais difícil. A cada dia que se passa, tudo fica mais difícil de lidar, de estar alinhada com a verdade. E essa sociedade, hoje, ela tem apresentado o certo como errado e o errado como certo. E isso não é segredo para ninguém, isso não é novidade para ninguém. Basta a gente olhar para as redes sociais, basta a gente sair por aí conversando com alguns, basta a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, basta a gente ligar a TV e nós vamos entender que os valores estão invertidos. Uma sociedade onde propaga por aí que a família ela pode ser de qualquer jeito. Onde esses valores estão tão invertidos. E eu quero já abrir um parênteses para dizer que valores invertidos é oportunidade para princípios quebrados. E princípios quebrados, há uma problemática instalada na nossa sociedade. Há um grande problema. E esse problema, ele precisa ser tratado, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser levado em consideração. Precisamos abrir os nossos olhos enquanto há tempo e parar de fingir que nada está acontecendo. Porque há um problema instalado em nossa sociedade. A questão aqui é, por exemplo, quando não conhecemos o nosso papel dentro da família, nós vamos acabar fazendo o papel do outro. E o nosso vai deixar de ser feito. Deus, Ele criou o homem e a mulher para que juntos eles se tornassem uma só carne. Para que juntos eles se tornassem uma só carne, para que juntos eles pudessem multiplicar, tendo filhos e formando assim uma família. O modelo da família já foi estabelecido pelo Criador. O modelo da família já existe. E não é o homem que deve mudar esse modelo de família. É claro que cada um dentro da família precisa entender qual é o seu papel. Cada um dentro da família precisa entender qual é o seu devido lugar. E eu quero trazer aqui para vocês. O homem como cabeça do lar,
como já foi mencionado aqui nessa noite, o homem como cabeça do lar, como sacerdote da casa. É o provedor, é o protetor, é aquele que governa, é aquele que cuida, é aquele que lidera. A mulher como auxiliadora. A mulher como aquela que está ao lado, aquela que auxilia o seu esposo, trazendo equilíbrio para o seu lar, mantendo a ordem, ajudando o seu esposo na liderança, na administração do seu lar, para que juntos, com sabedoria, com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo a alcançar. Esse é o papel de cada um. Mas sabe o que está acontecendo? A mulher fazendo o papel do homem, o homem fazendo o papel da mulher, o filho sem saber qual é o papel de cada um, e nós estamos tendo uma sociedade desequilibrada. Os filhos, eles são herança do Senhor, diz a palavra de Deus. São bênção de Deus, mas também é uma grande responsabilidade, isso nós não podemos negar. Cumprir, pois, com a educação dos nossos filhos não é algo fácil, né? Nós sabemos disso, que instruir, que ser exemplo, dedicar tempo, dedicar dinheiro, atenção, educação, amor, acompanhar de perto, disciplinando quando for necessário, isso não é uma tarefa fácil. Ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. A Bíblia diz que nós prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que fizermos e até daquilo que ninguém sabe. Meus queridos, se todos entendessem a verdadeira responsabilidade, o verdadeiro significado que é uma família, as pessoas elas não iriam sair por aí construindo uma família de qualquer jeito, construindo uma família de forma irresponsável, construindo uma família de forma negligente, sem compromisso algum, como nós vemos por aí. Sem nenhum temor por aquilo que o próprio Deus vê como algo sagrado. Eu disse aqui no início que a família é um projeto de Deus e não pode ser tratado de qualquer forma. Se alguém aqui nunca disse isso, já ouviu alguém dizer, ou talvez tenha ao menos pensado, que antes as coisas eram mais fáceis. Quem aqui já disse isso? Antes era mais fácil. Talvez alguém aqui nunca disse, mas já pensou, já ouviu alguém dizendo. Antes era mais fácil criar os filhos, gente. Parece que hoje é tudo mais difícil. Era mais fácil educar, era mais fácil, enfim. Não é assim? Meus queridos, a verdade é que nós estamos em outros tempos. Os tempos mudaram. Os tempos são outros. E à medida que se passa, essa dificuldade ela só tende a aumentar. Nós precisamos de uma vez por todas entender que sem a família alicerçada nos fundamentos daquele que a criou, nós teremos sérios prejuízos. Nós teremos graves consequências. À medida que o homem, que o ser humano se afasta de Deus, mais longe do seu modelo, da sua vontade, do seu projeto, o homem vai ficando. A família, ela precisa se voltar para Deus. A família, ela precisa voltar-se para a palavra de Deus, que nos instrui. A palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra de Deus, ela nos exorta. A palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos ilumina. Ao ponto do salmista dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E nós precisamos valorizar a família. Precisamos valorizar os laços familiares. Fortalecendo esses laços a cada dia. Nós vimos aqui hoje na reflexão do vídeo algo muito interessante, muito importante, e é algo que tem se perdido, porque nós temos visto hoje pais que não têm tempo mais para os seus filhos. Pais hoje que transferem a sua responsabilidade para outros, para babá, para
televisão, para o YouTube, para não sei quem e para não sei quem. Porque fica mais fácil educar assim. Eu não tenho tempo, eu tenho que trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Mas o filho não precisa só do pão de cada dia. O filho precisa de atenção, o filho precisa de acompanhamento, o filho precisa de carinho, o filho precisa de disciplina, o filho precisa da companhia. E esses vínculos estão sendo quebrados. Pessoas que não têm mais prazer em estarem juntas umas das outras. E hoje, com a famosa desculpa da pandemia, a pandemia, é claro que fortaleceu isso, mas a pandemia só revelou muita coisa que já existia. As pessoas não têm mais prazer de estarem juntas. As famílias não valorizam mais esse momento em estarem juntos, em conversarem. Hoje a gente não tem tempo de visitar mais ninguém. A gente vive nesse corre-corre. E eu estou me incluindo no pacote, porque se a gente não se policiar, se nós não vigiarmos, nós não temos tempo mais para nada, inclusive para os nossos filhos. Momentos em família, momentos que são únicos, momentos que são eternos. A conversa, o diálogo, o afeto, o conselho, os detalhes, a qual fazem tanta diferença. Marcar e construir memórias na vida dos nossos filhos. O que o diretor trouxe aqui no início, o que foi colocado aqui, eu me lembro muito bem quando o meu pai me passou isso, isso é construir memórias. Os nossos filhos, eles nunca vão, quando eles crescerem, olhar para trás e dizer assim, eu me lembro que meu pai sempre trazia o pão de cada dia para dentro de casa. A primeira coisa que eles vão dizer, eu me lembro daquele momento que a gente foi em tal lugar, que ele me disse isso, que ele me abraçou, que eu aprontei, fiz uma coisa que não devia, o meu pai me corrigiu. São essas coisas que vão ficar marcadas, que vai trazer um ensinamento. E eu não estou aqui dizendo que não é importante o pai trabalhar, muito pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. A palavra de Deus diz isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E nós precisamos entender que existem coisas que são primordiais, principais, mas que estão sumindo da realidade das famílias. Famílias que já não sentam mais juntas para fazer as suas refeições, porque ninguém tem tempo. Famílias que não sentam para discutir acerca de algo. Famílias que muitas vezes estão debaixo do mesmo teto, mas que estão cada vez mais distantes umas das outras. E isso é muito triste. Nós precisamos urgentemente, como cidadãos, como parte, como membros de uma família, levar à nossa sociedade que nós valorizamos a família. Levar a essa sociedade que nós preservamos a família. Levar a nossa sociedade que nós reconhecemos a família, que nós lutaremos pelo fortalecimento da família. E que não há nada nem ninguém que vai roubar isso das nossas vidas. Precisamos defender os valores, os princípios, levantando a bandeira da família. Levantando essa bandeira e indo contra tudo aquilo que vem para tentar desconstruir a família. Temendo a vontade de Deus, o Criador da família. Pois a sua palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós só poderemos conhecer essa vontade através da sua preciosa palavra. Eu quero aqui agradecer de coração pela atenção. Eu espero que essa simples e breve reflexão, tudo que eu falei aqui não é nada do que ninguém não saiba. Eu tenho certeza disso, mas que essa reflexão possa tocar em cada coração, nos levando a refletir, a nos despertar naquilo que cabe a gente despertar. Ame a sua família, valorize a sua família e, acima de tudo, construa a sua família, lute pela sua família, baseada nos valores e nos princípios da palavra de Deus, que é ela quem nos rege e quem nos dá a direção certa.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu já quero agradecer aqui, mais uma vez, a direção por essa oportunidade. Nós, todos nós aqui que agradecemos as belas palavras, de Leila. E dando sequência, convido agora as alunas Larissa e Natane a ler uma poesia para vocês, rapaz, homenageando vocês, Domingo aí tá chegando, mas Dia dos Pais são todos os dias, igual das mamães, É simples, gente, que foi muito corrido, Boa noite a todos. Eu sou da turma do professor Helder, à tarde, no matutino. Eu e as minhas